E aí, pessoal? Hoje a gente vai fundo numa ideia que é central. Liderança não é sobre ter um cargo ou um título chique. É sobre influência. E segundo a fonte que a gente está analisando, toda e qualquer influência serve a um propósito maior, a um reino. Não existe campo neutro aqui. Mas antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta. A resposta talvez não seja tão simples quanto parece, porque a definição de liderança que vamos explorar é bem mais ampla do que a gente costuma usar no dia a dia. E aqui está o pulo do gato. Se liderar é influenciar, então, de certa forma, todo mundo é líder em algum lugar, seja na família, no trabalho, com os amigos. A grande questão não é se a gente lidera, mas para qual reino a nossa influência está trabalhando. Beleza. E como a gente vai explorar isso? Primeiro, vamos entender por que essa escolha é inevitável. Depois, vamos colocar lado a lado os dois grandes modelos de liderança. Em seguida, vamos ver como essa decisão acontece na prática e, por fim, como viver uma liderança fiel no nosso dia a dia. A ideia principal do material é esta: liderança nunca é uma coisa neutra. Cada ato de influência nos posiciona em um de dois times espirituais que são completamente opostos. E essa batalha espiritual, digamos assim, aparece de duas formas bem claras. De um lado, tem uma liderança que reflete o caráter de Deus, com justiça, amor, promovendo a vida, guiando as pessoas para algo maior. Do outro lado, tem uma liderança que, querendo ou não, acaba promovendo o caos, o egoísmo e a destruição, afastando as pessoas de um propósito real. Então, bora dar uma olhada no primeiro modelo? A fonte diz que ele está enraizado no próprio caráter de Deus, como se fosse o projeto original para a humanidade. A base teológica para isso é o conceito chamado Imago Dei. A ideia é que os seres humanos foram criados parecidos com Deus, e por isso receberam essa capacidade de liderar. Mas olha, não como um direito de mandar em todo mundo, e sim como uma responsabilidade que foi dada para cuidar e administrar as coisas com justiça e com amor. O jeito de Jesus liderar a gente vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre poder. Para ele, a verdadeira grandeza não estava em ser servido, mas em servir. Nesse modelo, liderança vira sinônimo de sacrifício e de serviço pelo bem das pessoas. Aí a fonte traz também um exemplo bem humano, com todos os seus defeitos, o rei Davi. Ele não era perfeito, longe disso, mas o desejo mais profundo dele era seguir e honrar a Deus. Mesmo com os erros gigantescos que cometeu, a liderança de Davi se destaca por algumas qualidades: coragem, um senso de justiça e, o que é fundamental, a capacidade de se arrepender de verdade quando errava. Ele queria alinhar a nação inteira com um propósito espiritual, refletindo aquele modelo divino. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda. Aquele modelo que aparece quando a nossa capacidade de liderar é distorcida e joga contra o propósito original de Deus. A coisa complica quando o pecado entra e distorce essa imagem de Deus na gente. A liderança se transforma. Em vez de servir, ela vira uma ferramenta para o egoísmo. Em vez de buscar justiça, ela acaba se tornando manipulação e opressão. E para a gente ver isso na prática, de um jeito bem claro, a fonte nos mostra um exemplo clássico de liderança corrupta, a rainha Jezabel. Nossa, a influência de Jezabel foi um desastre. Ela não só foi contra Deus, mas usou o poder dela para promover ativamente a adoração de ídolos, perseguiu com violência quem se opunha a ela e manipulou tudo para conseguir o que queria. A liderança dela basicamente desviou uma nação inteira do seu caminho. E tudo isso nos leva para o centro da questão, a escolha. Não é uma coisa que acontece por acaso, mas uma decisão consciente, deliberada, que cada um precisa tomar. Essa fala do Josué é tipo o exemplo máximo de uma escolha feita com consciência. É um compromisso público, intencional, de alinhar a própria vida e influência com o reino de Deus, não importa o que as outras pessoas ao redor estejam fazendo. Mas olha só que interessante, não é uma decisão de uma vez só e pronto, acabou. É um compromisso que se renova todo dia. É decidir a cada momento, escolher servir em vez de ser servido, escolher o sacrifício em vez do ganho próprio. Tá, mas como é que a gente leva essa decisão para a vida real, para o dia a dia? É aqui que a gente alinha nossas prioridades, transformando essa decisão única em um verdadeiro estilo de vida. A sacada aqui é que uma vida alinhada com Deus não é toda fatiada, sabe? Cristo não é só uma fatia da pizza, como a religião. Ele está no centro, e isso influencia todas as outras áreas. Cara, isso muda tudo. O trabalho não é mais só sobre o salário, mas sobre ter um propósito. As finanças não são sobre acumular, mas sobre administrar bem. E os relacionamentos viram oportunidades de servir e amar.
E o teste de fogo para ver se isso é verdade mesmo, segundo a fonte, é na hora do aperto. Pô, é fácil falar que lidera para Deus quando tá tudo azul, né? Mas e quando a coisa aperta? As dificuldades não são vistas como um azar, mas como chances de fortalecer o caráter e de mostrar que a nossa lealdade e confiança não dependem das circunstâncias, mas sim no senhorio de Cristo aconteça o que acontecer. E para fechar, fica essa reflexão. Se toda influência é um tipo de liderança e toda liderança deixa uma marca, um legado, a pergunta que não quer calar é: que legado a nossa influência está deixando no mundo? Um que constrói e leva a vida ou um que destrói? A escolha, como a gente viu, é nossa, é diária.